Olá a todos, eu sou o professor Marcos Paulino Rori Júnior, do curso de Engenharia de Transportes da Universidade Federal de Goiás. E nesse vídeo eu vou mostrar um exemplo de como realizar a regressão linear através do método da descida do gradiente. Então esse vídeo vai servir de base para que a gente possa, posteriormente, aplicar as técnicas de inteligência artificial um pouco mais sofisticadas. Para isso, nós iremos realizar esse exemplo na plataforma Kaggle. Para quem não conhece, é uma plataforma muito interessante porque ela permite que possamos fazer o nosso programa, o nosso script na nuvem, ou seja, não precisamos baixar nenhuma ferramenta. E além disso, já tem um conjunto de datasets, de dados, base de dados, para que a gente possa utilizar de imediato. É uma plataforma muito bacana e muito interessante. Então, vamos navegar aqui no nosso exemplo para essa base de dados do chamado AutoMPG Dataset. Eu vou explicar um pouquinho da base, né, aqui na plataforma, e o que nós queremos prever, né, como que a gente vai utilizar então a inteligência artificial, especificamente o método da regressão linear através da descida do gradiente, ou gradiente descendente, para então fazer previsões nessa base de dados. Pessoal, entrei no link da base de dados, que estava na transparência anterior, e nós chegamos nessa página aqui da plataforma Kaggle. Essa base de dados é uma base de dados clássica, né, que é utilizada para vários e vários exemplos. É uma base muito interessante porque ela relaciona a performance ou desempenho dos veículos com várias características, por exemplo, peso, o ano de fabricação, o número de cavalos. Então, se nós vermos aqui, né, dentro da plataforma, ele tem uma série de atributos, a base de dados interessantes. A quantidade de desempenho dos veículos, né, milha por galão, cilindradas, número de cavalos, peso, aceleração, por aí vai. Certo? Origem do veículo, se for Estados Unidos, Japão, Europa. Ok. Então, vamos utilizar essa base de dados para, então, trabalhar com o nosso modelo de regressão linear. Especificamente, nós iremos fazer o seguinte. Nós queremos prever o desempenho do veículo, ou seja, qual vai ser a autonomia dele em quilômetros por litro, né, a partir do peso. Então, dado o peso do veículo, eu quero automaticamente saber qual que vai ser o desempenho que ele vai ter em quilômetros por litro. Então, a gente quer relacionar, então, prever o desempenho do veículo em termos de quilômetros por litro a partir do peso dele. Então, para isso, então, nós iremos fazer a nossa análise. Para fazer a nossa análise, iremos clicar no botão New Notebook. Se você não tem um registro na plataforma Kaggle, ele irá pedir para você registrar. Então, eu peço que você que não tem um registro, registre, volte nessa página e, posteriormente, clique no botão New Notebook, nesse botão aqui. Ok. Né? Ao clicar em novo notebook, New Notebook, será aberta uma janela para escolhermos algumas características deste notebook. Né? Iremos usar as opções que vêm de fábrica. Né? Escolheremos a linguagem Python, que já vem selecionada, o tipo vai ser um notebook mesmo, e iremos então, por fim, clicar no botão Create, criar. Esta é a tela de notebook da plataforma Kaggle. A primeira coisa que podemos notar é que ela está um pouco confusa com muitas coisas. Então vamos tentar decifrar um máximo, né, do que está acontecendo. A primeira coisa que podemos notar é que ela coloca um nome aleatório para o nosso notebook. Então vamos renomear para depois facilitar que a gente encontre esse notebook no nosso perfil da plataforma. Então eu vou colocar aqui, ó, vou clicar 2 vezes no título e vou colocar o nome do nosso notebook. Eu vou colocar então tutorial de regressão linear com descida do gradiente. Vou colocar meu nome aqui, Marcos, e vou apertar Enter. Outra coisa que podemos notar nessa tela é que existe uma aba à direita que pode ser colapsada com essa setinha, mas essa aba ela traz uma informação muito importante, né? Primeiramente, podemos ver aqui que tem a pasta de Input e Output. E isto é uma das grandes vantagens da plataforma Kaggle, ser na nuvem, né? Ela automaticamente traz a base de dados, que isso possibilita então que nós não precisamos então baixar a base, nós podemos incorporar a base
de forma quase instantânea no nosso projeto. Ou seja, não precisamos baixar a base, editá-la no Excel, etc. Nada disso. Então ele já mostra aqui que a nossa base já está na pasta input para poder ser utilizada pelo nosso notebook, pelo nosso projeto. Também temos a pasta de output. Nessa pasta podemos salvar gráficos, salvar arquivos, etc. O nosso modelo, por aí vai. Por fim, temos essa célula toda preenchida com código. Isso ocorre porque, por padrão, o Kaggle já coloca na primeira célula uma série de bibliotecas, uma série de comandos para importar bibliotecas que são comumente utilizadas na análise. Para sermos didáticos no nosso projeto, irei apagar tudo isso aqui, para a gente começar do zero. Então, vou selecionar todos os elementos da célula e apertar Delete para apagar. Então, agora o nosso notebook está zerado e nós podemos, então, começar o nosso projeto. Nosso projeto vai ser dividido em 5 seções. A primeira é chamada de preâmbulo, onde iremos fazer então o carregamento das bibliotecas que iremos utilizar para poder fazer executar e aprender o modelo. A segunda que é de carregar o dataset, ou seja, onde faremos o carregamento do dataset. A terceira seção é feita o pré-processamento. A quarta é feita o processamento, que é de fato aonde será feito o aprendizado. E a quinta é o pós-processamento, para nós podermos saber quão bom, quão interessante ficou o nosso modelo de previsão. Ok? Então vamos voltar para a tela da plataforma Kaggle. Primeira coisa, então, vamos criar a seção de preâmbulo. Para isso, vamos vir aqui na primeira célula e vamos clicar nesses 3 pontinhos e mudar ela para uma célula de texto, para nós indicarmos que começa a célula de preâmbulo. Aqui vamos colocar no cabeçalho, heading, e vamos escrever então preâmbulo. Ao terminar, apertamos podemos clicar nesse triângulo, né, ou no play, ou apertar o atalho Shift Enter para executar a célula. Então aqui, ok. Temos agora então a nossa seção de preâmbulo. Na seção de preâmbulo, nós iremos fazer o carregamento das principais bibliotecas para realizar o aprendizado de máquina. Eu vou fazer um zoom na tela para poder ficar mais legível. Vamos lá. Então, primeiramente, na célula de código aqui, né, iremos então importar as 2 bibliotecas básicas do nosso para realizar esta análise. A primeira é a biblioteca NumPy e a segunda é a biblioteca Pandas. A biblioteca NumPy serve para poder fazer manipulação de matrizes, manipular vetores e por aí vai. Já a biblioteca Pandas serve para manipular, carregar e alterar e modificar, né, e salvar também base de dados. Ou seja, enquanto que o NumPy é utilizado para poder manipular matrizes, realizar operações de álgebra linear, a Pandas é utilizada para poder fazer o carregamento do dataset. Então, observe que eu também coloquei aqui, quando eu carreguei a biblioteca, eu coloquei import NumPy, ou seja, quero que importe a biblioteca NumPy. Mas logo em seguida eu coloquei as NP. Esse as NP significa como NP. Isto quer dizer o quê? Que quando eu for executar uma função dessa biblioteca, eu não preciso digitar NumPy. Eu posso digitar NP, ponto, o nome da função. Então não é necessário escrever NumPy. A mesma coisa eu fiz com a biblioteca Pandas. Eu coloquei como atalho, né, para executar o nome das funções da biblioteca PD. Então eu não preciso escrever então Pandas. Então vou fazer a execução desse código para então realizar o import, ou seja, importar, carregar essas bibliotecas. Então vou clicar aqui na setinha em azul. Pronto. Então executei, foi feito então o carregamento da biblioteca. Em seguida, vamos carregar uma biblioteca de geração de gráficos. Então, vou clicar aqui, gerar uma nova célula de código. E colocarei aqui, então, essa é a biblioteca para gerar gráficos. Então, o nome da biblioteca é import matplotlib.pyplot como PLT. De forma semelhante com as bibliotecas NumPy e Pandas, eu também vou dar o atalho, vou colocar o nome PLT, para que eu não tenha que digitar matplotlib.pyplot.
Você pode estar notando que quando eu importei essa biblioteca eu coloquei um pontinho. Isso é porque essa biblioteca é como se tivesse dentro dela uma subbiblioteca, um submódulo. É porque ela é uma biblioteca muito grande. Então nós não vamos importar ela toda. Então vamos importar só essa parte pyplot dessa biblioteca matplotlib. Então por fim, agora irei executar essa célula. Finalmente iremos então importar as bibliotecas de Machine Learning, né, de aprendizado de máquina. Então vamos clicar aqui em adicionar uma nova célula de código. Então vamos colocar aqui, vamos carregar as bibliotecas agora para auxiliar Machine Learning, né? E vamos então fazer o seguinte. Agora, ao invés do import, eu utilizarei o comando de carregar uma biblioteca chamado from. Daqui a pouquinho eu explico. Então vamos lá. Da biblioteca sklearning.preprocessamento, nós vamos importar a função standard scalar. Já da biblioteca sklearning.model_selection, dos modelos, nós vamos importar a função de train test split, que permite então dividir a base de dados no conjunto de treinamento e em conjunto de teste. Por fim, vamos então importar a biblioteca linear model. Vamos importar dessa biblioteca o SGD regressor, que é o algoritmo de descida do gradiente estocástico para a regressão. Então vamos apertar aqui no azulzinho para realizar este carregamento. Então vamos lá, vamos explicar o que cada uma dessas bibliotecas está fazendo, né? Então, dessa biblioteca pré-processamento, nós vamos importar, igual eu disse, o Standard Scalar. Esse Standard Scalar serve para eu normalizar os meus dados. Como nós vimos previamente, na parte teórica, se nós não normalizarmos os dados, nós podemos ter problema na hora do aprendizado. Então nós temos que normalizar o dado, geralmente no intervalo de -1 e 1, para poder tornar o aprendizado mais redondo e torná-lo possível, né? Que algumas vezes você coloca num intervalo muito grande, fica inviável de realizar o algoritmo então, da descida do gradiente. Em seguida, nós importamos a função train_test_split. Essa é uma função muito importante, porque ela vai possibilitar, né, que a gente possa dividir nossa base de dados em um conjunto de treinamento e também em um conjunto de teste. Porque qual que é a ideia? A ideia é que nós façamos o aprendizado do modelo que queremos prever, né? A autonomia do veículo a partir do peso no conjunto de treinamento, e aí nós vamos usar então os dados, né, de teste para poder validar e poder verificar se o nosso modelo, como ele se comporta com dados que ele não conhece, que ele não viu no treinamento, certo? Por fim, nós vamos importar, né, carregar um modelo que vai fazer o aprendizado de máquina, que é o modelo, o algoritmo, né, da descida do gradiente estocástico para regressão, né? Nós vimos isso também na parte teórica da disciplina. Ok? E vocês podem estar observando que ao invés de usar import, eu estou usando from. Por que eu fiz isso? Tem dois motivos. O primeiro é que ao usar o from, eu posso importar uma única específica função da biblioteca. Então eu não preciso carregar a biblioteca como um todo. Isso é importante porque essas bibliotecas às vezes são muito grandes e fica inviável quando eu importo ela de carregar todas as funções dela. A segunda coisa é que ao utilizar o from, ou seja, dessa biblioteca, eu quero só que você importe essa função, eu posso utilizar o nome da função. Como eu importei só essa função da biblioteca, eu não preciso colocar o nome da biblioteca completa, porque eu importei especificamente apenas essa função, certinho? Então isso vai ser bacana, porque então a gente vai poder usar, então, sem ter que colocar o nome da biblioteca, a Standard Scalar, ok? Então nós não precisamos colocar um nome igual a gente está fazendo nas outras bibliotecas. Isso é mais fácil para a gente, né? Porque a gente não precisa então escrever sklearning.preprocessing.standardscalar, ok? Então eu vou executar essa célula. Isto finaliza a nossa sessão de preâmbulo.
Agora, então, iremos para a seção de carregamento do dataset, ou seja, já fizemos todos os importes das bibliotecas que nós precisamos. Agora, então, vamos, de fato, carregar o nosso dataset para que a gente possa realizar o aprendizado de máquina. Então, vamos vir aqui e clicar em nova célula do tipo texto, Markdown, e vamos colocar em cabeçalho, heading, e vamos escrever agora, então, iremos, então, iniciar a sessão de carregar o dataset. Vamos executar essa célula e pronto. Para carregar o dataset, como nós estamos no ambiente de nuvem, nós iremos utilizar a base de dados do próprio Kaggle. Então, para isso, vamos fazer o seguinte. Vem aqui na pasta Input, na nossa aba à direita, nós vamos ver o nome do dataset e o nome do arquivo aqui, mpg.csv. Então, nós vamos então copiar a localização deste arquivo. Perfeito? E agora, então, vamos carregar o dataset. Então, vamos colocar a variável dataset, que é a variável que vai armazenar a nossa base de dados. Usaremos a biblioteca pandas, que serve para manipular e carregar datasets. Utilizaremos, então, a função read CSV, ou seja, para ler um arquivo CSV. Colocaremos entre aspas e aqui iremos colar o endereço que nós copiamos aqui. Então, isso será suficiente para importar a minha base de dados na variável dataset. Vamos apertar aqui no azul para executar a célula. Agora, vamos verificar se o carregamento foi feito de forma correta. Para isso, criaremos uma nova célula de código e iremos, então, usar a função head, cabeçalho, do dataset para que a plataforma possa imprimir para nós o cabeçalho desse dataset, as primeiras linhas, para verificar se foi importado corretamente. Como podemos ver aqui, né, dataset.head, executei essa célula, ele vai mostrar para mim, olha, no primeiro registro 0, né, tem milhas por galão 18, cilindros 8, e etc, etc, etc. Ou seja, foi feito o carregamento do dataset de forma correta. Após verificarmos que o dataset foi carregado de forma correta, vamos criar um gráfico para verificar a estrutura desse dado, né? É muito comum isso nos projetos de aprendizado de máquina, para a gente verificar como que os dados estão se relacionando. Para isso, a gente vai utilizar a biblioteca matplotlib.pyplot, que nós importamos com o nome de atalho de PLT lá no preâmbulo. Então, vamos fazer gerar esse gráfico para ver essa relação. Então, para isso, a gente vai gerar um gráfico de dispersão. Então, vai ser PLT, que é o nome da biblioteca que nós importamos. .scatter, que em inglês quer dizer dispersão. E aqui nós vamos colocar a variável x e a variável y. Como nós queremos prever o desempenho, que é milhas por galão a partir do peso, então eu vou colocar na variável x, que é o peso, né, que é a minha variável de entrada, é dataset. E aqui são dois colchetes, e depois eu vou explicar para você por que é dois colchetes. Dataset weight, peso, vai ser a variável x. E em seguida é dataset, dois colchetes, m, milhas por galão, que é a variável y. Por que eu coloco dois colchetes? Porque o primeiro colchete aqui na biblioteca pandas, ele vai permitir que eu recupere todas as linhas. Então, o primeiro colchete lá, ele vai permitir que eu incorpore e busque, né, retorne todas as linhas. Já o segundo colchete vai ser o conjunto de colunas que eu quero dessas linhas. Ou seja, de todas as linhas, eu quero apenas essa lista de colunas, que no caso é só uma única coluna. Mas eu poderia recuperar mais de uma coluna, por exemplo, peso e cavalos, por aí vai. Então, especificamente aqui, de todas as linhas, os dados, eu quero somente essa lista de colunas, que no caso é uma única coluna, que é peso. A mesma coisa aqui no Y, né? De todas as linhas eu quero uma única coluna, que é a coluna milhas por galão. Então, quando eu executar essa célula, então ele vai te fazer um gráfico de dispersão de todas as linhas da variável peso, relacionando com a variável milhas por galão. Então, podemos ver aqui o gráfico. Nosso gráfico, então, agora faz mostra esta relação. Podemos ver que no eixo X o peso do veículo e no Y a autonomia. Nós podemos melhorar o nosso gráfico. Vamos
deixar um pouco mais explicativo, né? Então, para isso, a gente vai aqui, vamos modificar a própria célula que gera o gráfico da dispersão com algumas funções adicionais. Em primeiro, vamos dar nome aos bois, né? Dar nome aos eixos, né? Isso é feito com a função PLT, né? Da biblioteca de plotar, de gerar gráficos, xlabel, ou seja, o eixo X, como que eu quero dar? O label em inglês quer dizer nome, né? Nomear. Então, qual que vai ser o nome do eixo X? Eu vou colocar entre aspas, né? Porque vai ser um string. Eu vou colocar peso em libras, porque por padrão a biblioteca vem com peso em libras. Depois a gente vai ter que converter para quilogramas. Da mesma forma, eu vou colocar plt.ylabel, ou seja, qual vai ser o nome do eixo Y. Eu vou colocar então aqui autonomia, milhas por galão. E por fim, eu vou colocar um título, plt.title, entre aspas. Agora, qual vai ser? Eu vou falar que o título vai ser a relação entre peso e autonomia dos veículos. Então, quando eu executar isso aqui, ele vai, então, você pode ver aqui no gráfico, que ele vai fazer a relação, vai colocar o título, vai colocar o eixo X, peso, e também vai colocar o eixo Y, milhas por galão. Eu também posso salvar esse gráfico. Lembre-se que nós estamos na nuvem, né? Nós não estamos no nosso computador. Então, a gente vai poder salvar somente nessa pasta de saída que o Kaggle nos dá. Então, para salvar o nosso gráfico, a gente vai executar a função plt.savefig, salvar a figura, né? Colocaremos entre aspas, e aqui a gente vai colocar essa pasta, o caminho aqui. Então vai ser .kaggle/working/. Aí aqui eu vou colocar então o nome que eu quero dar para esse gráfico. Vou colocar F1, figura 1.png. Então, ao executar essa célula, ele vai então salvar o arquivo. Aqui, então, podemos recuperar o arquivo na pasta de saída. Se você clicar aqui na setinha, não vai aparecer nada. É porque você tem que atualizar aqui a pasta. Eu vou atualizar e ele vai me mostrar aqui a figura 1. Eu posso vir aqui nos 3 pontinhos e clicar em Download. Clicarei agora aqui para abrir a figura. E aí, vamos aqui. Pronto, ele vai abrir a figura. Você pode estar notando. Professor, mas a figura está muito pequena, né? Eu quero gerar uma figura com uma resolução maior. Sem problemas. Vamos fechar aqui. Né? Eu vou clicar aqui, no próprio na função SaveFig existe um parâmetro chamado DPI, que é Dots per Inches, que basicamente me indica a resolução. Quantas polegadas vai ter cada pixel, né? Então, uma boa resolução é quando a gente coloca 300. Geralmente essa é uma resolução que a gente usa para imprimir, até para imprimir o gráfico, né? Se for para a nossa análise, né? Então, vou executar novamente a célula, vou atualizar aqui o conteúdo e vou clicar em Download. Podemos ver agora que a figura que iremos abrir tem uma resolução muito maior. Ok? Então, isso foi feito. Então, dessa forma, a gente criou um gráfico. Nós podemos ver que existe uma relação do peso e autonomia, ou seja, quanto maior o peso, nós conseguimos ver que a autonomia do veículo é menor, ou seja, ele vai andar menos por litro, né, por galão no caso aqui, né? Então nós queremos prever isso. Então nós já vimos que essa relação é uma boa relação para nós prevermos, que a gente viu que o peso está diretamente relacionado com a autonomia. Perfeito? E desta forma, nós então vamos finalizar a sessão de carregamento do dataset. Então nós carregamos o dataset, vimos essa relação, plotamos um gráfico e agora então iremos iniciar a sessão de pré-processamento. Para isso, então iremos clicar aqui e adicionar uma nova célula do tipo de texto. Então colocaremos aqui cabeçalho e pré-processamento e iremos então executar essa célula. Eu darei aqui o atalho Shift Enter, mas você pode vir aqui no Play sem problemas. Ok. Então agora, no pré-processamento, a gente vai então extrair as variáveis x e y da base de dados. Então, a nossa variável x vai ser o quê? Vai pegar quais colunas da minha base de dados.
Então, de todas as linhas, eu vou pegar essa lista de colunas. Quais colunas? Somente a coluna do tipo peso. A mesma coisa eu vou fazer com a variável y. Eu estou colocando x e y em maiúsculo aqui, certinho? Então vamos lá, colocar aqui data 7. Qual vai ser a minha variável do tipo y? Vai ser então a milhas por galão. Só quero, de todas as linhas, só quero essa coluna. Perfeito. Então eu vou executar essa célula aqui. Então eu vou ter a variável x e vou ter a variável y. Ok? Vamos então... mas lembre-se, pessoal, que na base de dados ela vem com a variável peso em libras e a variável milhas por y, autonomia, em milhas por galão. Então aqui eu vou converter a variável x e a variável y para quilômetros, para quilogramas, né, o peso de libras para quilogramas, e a variável y de milhas por galão para quilômetros por litro. Então eu olhei no Google e eu verifiquei que uma libra é equivalente a 0,453592 quilogramas. Então eu posso fazer o seguinte, então a variável x vai ser a variável x, ou seja, essa matriz x, né, que tem todas as linhas da coluna e a única coluna peso. Eu vou pegar x e vou multiplicar todas as linhas pela constante, então 0,453592. Então isso vai fazer com que a minha variável que está, todas as linhas, né, que estão em libras, seja multiplicada por essa constante, né, e no caso vire quilogramas. A mesma coisa aqui que eu vou fazer para a variável y. Eu verifiquei que 1 milha por galão é equivalente a 0,425144 km por litro. Então vou colocar a mesma coisa, vou multiplicar aqui 425144 e teremos então a variável x e y devidamente convertidas para o formato de quilogramas e o formato de quilômetros por litro. Ok, a próxima etapa consiste em fazer o quê? Consiste que, se eu olhar aqui, por exemplo, mandar imprimir a minha variável x, nós vamos observar que o meu x ele está com valores de, por exemplo, 1 tonelada e 589 quilos, né? 1 tonelada e 675 quilos. Lembre que eu falei, pessoal, que nós temos que normalizar o nosso dado, colocar ele num intervalo, geralmente de -1 em 1, certo? Para que isso facilite e permita o aprendizado pelo método de descida do gradiente. Então aqui é aquele momento que nós vamos usar a escala para normalizar o nosso dado. Nós fizemos a importação da escala lá no preâmbulo, usando aquela função aqui, ó. Se eu subir aqui, ó, from da biblioteca sklearn.preprocessing, eu importei o standard scalar. Então vamos então criar uma escala para essa variável x. Isso é feito da seguinte forma. Vamos lá. Escala é igual a standard scalar. Eu não preciso colocar o nome da biblioteca, porque quando eu importei utilizando a função from. Ok, em seguida, eu vou fazer o seguinte, falar que essa escala, eu quero que ela se baseie na estrutura da variável x. Então eu vou colocar escala.fit, encaixe, né, molde, né, se molde em torno da variável x. Por fim, eu vou criar então a variável x underline norm, que significa então que a variável x, o vetor x normalizado, que vai ser equivalente ao que? A escala, eu quero que transforme a variável x. Então essas três linhas é suficiente para então normalizar a variável x nesse intervalo bem comportado. Vamos executar. Ok. Por fim, agora, na parte de pré-processamento, nós vamos fazer a divisão no conjunto de treinamento e no conjunto de teste. Isso vai ser feito usando a função trainTestSplit que nós importamos da biblioteca sklearn.moduleSelection. Então vamos lá. Então nós vamos criar o conjunto de treinamento e o conjunto de teste. Então nós usaremos então a função trainTestSplit. Vamos lá. Essa função trainTestSplit, ela recebe como parâmetros três valores. O primeiro é a variável o x, né, da base de dados, a variável de entrada, que é o x normalizado. Em seguida vai receber a variável y, né? E aqui um terceiro parâmetro que é o test size, que é qual vai ser o tamanho do conjunto de teste.
colocarei aqui que vai ser 0.3. Ou seja, 70% dos dados vão ser para o conjunto de treinamento e 30% dos dados vão ser para o conjunto de teste. Essa função ela vai retornar quatro matrizes, né? Então a primeira matriz que ela retorna, eu vou voltar aqui para o começo da célula, é x norm train, ou seja, a matriz de treinamento normalizada. Em seguida ela retorna a matriz normalizada de teste. Em seguida o y de treinamento e o y de teste. Ok? Então, vamos colocar igual e executar aqui essa célula. E isto finaliza a etapa de pré-processamento. Ou seja, nessa etapa nós extraímos a variável da base de dados, convertemos ela para a nossa escala aqui do Brasil, né? Colocamos em quilograma e em quilômetros por litro, fizemos a normalização da variável e por fim dividimos ela no conjunto de treinamento e teste. Em seguida, agora, então, nós iremos fazer a seção de processamento. Então, vamos clicar aqui, gerar a célula de seção, texto, colocaremos aqui, então, agora é a parte de processamento. Então, aqui é onde nós iremos, de fato, aplicar o modelo de aprendizado de máquina. E nós iremos usar, então, o algoritmo da descida do gradiente estocástico, que nós importamos aqui da biblioteca sklearn.linearModel. Perfeito? Ok, vamos voltar aqui. Geraremos então uma célula de código, né? Aqui eu já estou numa. Então vamos fazer o seguinte. Vou falar o seguinte, que a minha regressão linear vai ser igual a meu algoritmo da descida do gradiente estocástico para a regressão. E aqui eu vou colocar alguns parâmetros. Primeiro é o número máximo de épocas, que é chamado aqui de máximo iteração, que eu vou chamar de 500, ou seja, ele vai executar até 500 iterações de época, se ele não convergir antes. Em seguida, vírgula, eu vou colocar outro parâmetro. Para poder ficar mais legível, eu vou apertar Enter, ok? Ou seja, para que cada parâmetro fique numa linha. Vou colocar aqui agora a taxa de aprendizagem, o learning rate, que é aquele fator que vai multiplicar o gradiente, certo? A cada época. Então aqui vai ser chamado de eta 0, que é a taxa inicial, né? E eu vou colocar ela como 0.01. Depois nós vamos ver mais adiante no curso qual que é a melhor forma de escolher esses hiperparâmetros. Em seguida, eu vou colocar uma tolerância de 0.0001. O que significa essa tolerância? Significa que se a cada época o meu algoritmo, do meu algoritmo, a função de custo não melhorar pelo menos em 0.0001, quer dizer que o algoritmo convergiu. Então ele pode parar antes de 500 épocas, se entre uma época e outra a função de custo não conseguir melhorar pelo menos isso. Perfeito? E aqui, então, essa vai ser a nossa regressão, um modelo aqui. Então nós parametrizamos os nossos modelos com os nossos hiperparâmetros. Vamos executar. Vamos criar uma nova célula de código. E agora, de forma muito simples, vamos fazer o seguinte. Então, fazer para que ele, modelo, realize o aprendizado é uma única linha de comando, uma única linha de código. Basta colocar o nome do modelo que nós criamos, ponto, fit, ou seja, encaixe, molde, o que? X norm train, ou seja, o conjunto de treinamento normalizado da variável x em y train. Aqui ele vai, então, realizar o treinamento para nós. É até interessante que nós também colocamos aqui na variável antes aqui, vamos só fazer uma pequena alteração, colocarmos também o verbose igual a 1. Isso vai mostrar para nós, então, como que vai ser o erro, como que vai ser o aprendizado a cada época. Ok? Vamos executar novamente a regressão linear, aqui o modelo, e aqui então eu vou realizar o treinamento. Então, se você ver aqui, ele rapidamente consegue convergir, né? Se eu olhar aqui, ele convergiu em 26 épocas, certo? E nós vamos ver, a cada época tem um conjunto de parâmetros interessantes aqui, de saídas, falando, certo? Então, primeiramente, aqui é a norma do vetor, né? Qual é o vetor norma de pesos, certo? O número de parâmetros que não são 0, que no caso é 1, ou seja, o parâmetro não é 0. O nosso bias,
que é o termo que vai interceptar, né, onde que é o nosso θ0 da nossa equação. O t, que é o número de pesos que foram atualizados. Ou seja, a gente atualiza todos os pesos dos exemplos, ok? E, por fim, a nossa função de custo, aqui 3, e vai diminuindo até convergir aqui e não conseguir melhorar. Ok, isso termina a etapa de aprendizado de máquina. Poxa, professor, é só isso? Então, como eu disse previamente na parte teórica, a grande dificuldade do aprendizado de máquina vai ser, muitas vezes, colocar o dado na forma correta para nós aplicarmos a tecnologia, aplicarmos a função. Ou seja, nós vimos que nós gastamos muito mais tempo para realizar, ou colocar o dado no formato normalizado, dividindo o conjunto de teste e treinamento, do que, de fato, aqui. Para treinar foi só dessas duas linhas. Criamos um modelo com os hiperparâmetros e, em seguida, encaixamos aqui. Ok, tá, mas assim não fica legal, né? A gente quer ver, né, visualizar esse modelo. Então, vamos colocar aqui agora uma nova seção que é o pós-processamento. Colocaremos a seção de texto e colocaremos então pós-processamento. Então vamos executar essa seção. Então vamos colocar aqui. Então na seção de pós-processamento vamos prever, né? Vamos fazer primeiro usar o modelo que nós aprendemos para prever novos dados. Então eu vou colocar aqui y, que eu previ. Né? E eu vou usar então o seguinte, regressão linear, ponto. Eu vou prever, né, a partir do quê? Do conjunto x-norm teste. Ou seja, então eu vou usar o conjunto de teste normalizado para prever um y. O y de aqui. Ou seja, eu vou usar o modelo então num conjunto que eu não conheço ainda, que é o conjunto de teste. Observe que quando eu fiz o treinamento, meu treinamento só olhou o meu conjunto de treinamento. Ou seja, então agora eu quero ver como que esse modelo que eu treinei vai se comportar no conjunto de teste. Então eu vou mandar ele prever um conjunto de valores y para o conjunto de teste. Vamos executar essa célula. Ok, vamos visualizar isso, né? Vamos visualizar da seguinte forma. Vamos gerar um gráfico de dispersão, em que aqui nós vamos colocar aqui o x, o nosso x normalizado de teste e o nosso y teste, o nosso y teste, que é e por fim colocamos o label, vamos nomear essa dispersão como a real. Ou seja, o teste, o conjunto de dados de teste normalizado de x com o y teste é o conjunto real. Agora eu também vou mandar ele gerar uma nova dispersão, agora com o mesmo x norm teste, ou seja, com os mesmos dados de x, mas agora eu vou colocar como y os dados y que eu previ, que é o label. Vamos colocar como aqui a parâmetro label previsto. Então vamos ver aqui. Então em azul estão os dados reais, em y, como que é o modelo linear, né, que é o modelo linear simples, né, ele preveu esse modelo em laranja. Ou seja, é um modelo aproximado, né, mas a gente pode ver que ele tem uma certa compatibilidade com o modelo real, perfeito? Mas se você verificar aqui, tem uma coisa assim, o x está se você ver, ele está no intervalo normalizado, né? Que 0 está nesse intervalo. Vamos então aqui, só para ficar um pouco mais nítido o nosso gráfico, vamos inverter essa escala, ou seja, o quê? Pegar a escala, inverter o nosso x normalizado de teste, ou seja, o conjunto de teste normalizado, vou gerar a variável agora x_teste. E com essa variável x_teste, eu vou então fazer um novo gráfico. Plot scatter x_teste, y_teste, label real, plot.scatter, dispersão x_teste, y que eu previ, label previsto. Ok? Agora sim, meu peso está, meu eixo x está em quilogramas e o eixo y está em quilômetros por litro, que ele consegue fazer. Então vamos adicionar aqui para deixar nosso gráfico um pouco mais pomposo esses atributos. Plot x label, aqui peso em quilogramas,
plot ylabel autonomia em quilômetros por litro. E eu vou colocar plot.título. Vou colocar regressão linear prevista, ok? E também vou colocar a legenda. Então vou colocar plot.legend na localização 1, certo? Ou seja, a localização 1 é que cada local aqui do gráfico tem uma posição. Você pode alterar isso aqui por 2, 3, 4 para ver onde vai ficar. Então vamos clicar dessa forma. Então olha só que interessante. Então temos aqui o nosso gráfico da regressão linear, que é essa curva em laranja aqui, essa reta que nós prevemos, e o valor real, do conjunto de teste. Então nós podemos ver que existe uma similaridade aqui entre os dois modelos. Obviamente não é perfeito, que é o modelo que nós estamos prevendo, mas existe então uma boa semelhança entre os dois modelos. Claro que nós vamos ver na disciplina, nos próximos passos, como que a gente pode criar um gráfico, um modelo, treinar um modelo que vai ser mais próximo desse. Por fim, vamos salvar essa figura aqui, né? Eu vou colocar aqui então plot save fig, vou colocar aqui Kaggle working figura 2.png numa resolução de 300. Vou clicar aqui em refresh e vamos então baixar a nossa figura. Então nós podemos ver que os dados em azul são os dados reais do conjunto de teste, e os dados em laranja, essa reta em laranja, é os dados que nós prevemos. Então é isso, pessoal. Então nesse vídeo de hoje nós aprendemos então o que? Como fazer um projeto de aprendizado de máquina, bem simples, né, mas é um projeto. Ele é dividido nas seções de preâmbulo, carregamento do dataset, pré-processamento, processamento e pós-processamento. Por fim, aqui a gente pode clicar aqui em salvar a versão. Vamos falar que essa é a versão 1, porque depois nós vamos retornar essa base de dados para treinar um modelo um pouco mais sofisticado. Então vamos salvar aqui. E eu posso também publicar o meu dataset de forma privada, só para poucas pessoas poderem ver, ou público, para todo mundo ver. Então eu vou colocar em público e salvar. Aqui quando eu coloco em público, ele vai então criar o meu dataset. Eu posso também tornar o meu notebook público, para que outras pessoas, empresas, possam ver o meu projeto. Isso é muito bacana, você pode fazer isso, compartilhar o seu projeto no seu LinkedIn, no seu perfil, fazer um portfólio para você. Então vamos vir aqui em Share, e vamos colocar agora aqui, ó, privado, vamos colocar como público. E vamos então salvar. Isso vai tornar então o seu dataset, o seu notebook público. Então vamos agora aqui no site do Kaggle.com. Vamos aqui clicar na nossa carinha aqui no canto do topo direito, clicar em meu perfil. Vamos vir aqui em notebook e vamos aqui então pegar o seu notebook aqui. Isso então vai mostrar vai mostrar então todo o seu projeto aqui de forma organizada. E é bacana que aqui no canto direito você pode ver cada uma das seções, ó, preâmbulo, carregar, pré-processamento, pós-processamento e por aí vai. Ou seja, você vê todo o que foi feito no conjunto de dados, perfeito? No seu projeto. Então é isso. Então nessa vídeo de hoje nós aprendemos então como fazer o treinamento de um modelo de regressão linear com o algoritmo da descida do gradiente estocástico, que nós tínhamos visto na teoria, né? De forma prática aqui na plataforma Kaggle. Salvamos o gráfico, salvamos o nosso modelo também. E então, nos próximos vídeos, nós vamos aprender a usar modelos um pouco mais sofisticados. Mas a ideia básica que eu queria que vocês percebessem é que a parte de treinamento não é nem tão complexa. O mais difícil é você colocar os dados na forma correta. Bem, pessoal, então é isso. Então, ficamos até os próximos vídeos. Qualquer dúvida ou perguntas, por favor, coloque no vídeo ou envie para meu e-mail, marcosroriz@ufg.br. É isso. Então, até a próxima.